Olha a perguntinha. Suas performances parecem invocar algo que vem de longe, algo que não se vê, mas se sente. Como você percebe essa dimensão quase ritual da sua presença em cena? Vixe Maria, Augusto, meu Deus ele do meteu uma céu. dessa. Ai, Jesus. Mas, de fato, é Parece. algo que chama muita atenção nas suas apresentações. Você está ali, mas meio que você não está ali, você está invocando alguma coisa, Uhum. né? E aí, como eu me sinto em relação a isso? Sim. Isso é proposital, veio natural, foi pensado, faz parte da sua arte, faz parte, primeiro, porque eu acho que tem muito a ver com o fato de você ser atriz, porque antes de ser cantora, você é atriz, ou Sim, não? sim, justamente. Antes de eu ser cantora, eu sou atriz, né? E sim, realmente, de fato, eu comecei a trazer para o palco essa coisa mais cênica. Porque antes, quando eu comecei a cantar, eu era muito tímida. Apesar de no teatro eu conseguir ser muito solta, quando eu ia cantar, eu ficava muito presa. E aí eu percebi que eu precisava criar uma persona para poder estar no palco de uma forma mais confortável. Então, sim, de fato, quando eu tô no palco, eu tô invocando Chandra, né? Não é É o Carolina. personagem, né? Exatamente, é a Porque eu persona. já vi muitos atores falando isso, porque você não é você ali, é um personagem. Aham, Então é mais fácil. exatamente, Que a e é gente tem essa mesmo. ideia geral de que ator, o artista não é tímido, né? Pois é, mas é impossível. Eu acho que todo mundo tem timidez. E apesar de eu ser tímida, eu escolhi vencer isso. Tipo, toda vez que eu vou entrar no palco, eu tenho medo de entrar, mas eu escolho vencer o medo. E aí é isso. Me diga uma coisa, não dá para não ser, para não fazer arte? Tipo, você nasceu com isso, com um dom, ou É, você foi educada nesse meio, né? Sua mãe e tal. Não sim, dá para fazer arte, não dá para fugir disso, não dá, mesmo que você não se dá. ferre Pois é, financeiramente. exatamente. Eu tô descobrindo isso agora com 31 anos, né? Depois que minha mãe faleceu, é que eu tô tendo certeza mesmo de que eu não consigo viver de outra coisa que não seja isso, porque é, eu não sei explicar. Eu amo fazer isso. Quando eu canto, eu sinto que eu nasci para fazer isso. E eu não acho que é por acaso que eu nasci numa família de dois artistas, Uhum. né? E desde pequena poder subir ao palco e poder aprender a fazer tudo que eu aprendi. Não acho que é por acaso. Então eu acho que eu nasci para isso mesmo. E não tem como eu fugir disso, porque eu não vou ser feliz se eu for fazer outra coisa. Eu não vou ser feliz. Em que medida a espiritualidade se conecta com sua forma de cantar? E eu acho que totalmente, porque eu não consigo pensar a arte e o canto, principalmente o canto, sem que isso tenha alguma mensagem, sem que eu mesmo que eu não fale só dos orixás, entendeu? Mesmo que eu esteja falando uma mensagem sobre a humanidade, sobre a negritude, sobre os problemas sociais, de alguma maneira isso também é espiritual para mim. Porque eu não acho que a música, né? Eu particularmente acho que a música e a arte, ela tem um papel na sociedade que não pode estar desconectado da espiritualidade, porque tudo está conectado, né? Interconectado. Na minha cabeça, a vida e a espiritualidade são uma coisa só. Então, eu busco trazer isso para o palco também. E às vezes o que eu estou trazendo para o palco é também o que eu estou tentando trazer para a minha vida, colocar em prática na minha vida. Porque tem mensagens que são muito profundas e às vezes nem sempre a gente consegue. Eu sou humana, né? Eu sou um ser Sim. humano e às vezes não consigo também seguir aquilo que eu estou dizendo no palco. Mas eu tento no meu dia a dia lembrar das mensagens que eu estou passando e que eu preciso ser o que eu canto também. Me diga uma coisa, eu fiz essa pergunta para a Frocina, mas toda vez que eu entrevisto uma mulher preta, eu sempre faço essa pergunta. Quando você se descobriu uma mulher preta? Então, na verdade, foi quando teve a montagem de um espetáculo chamado Mercado da Cor, em que a gente foi fazer um estudo e aí foi aí que eu finalmente me reconheci, embora eu já tivesse sofrido muito preconceito na minha infância, porque eu andava com meu cabelo solto.
Mas depois... Aí, Sempre o cabelo. É sempre o cabelo. Né? Pois é. E aí eu andava com meu cabelo solto e aí meus colegas faziam muita piada e eu comecei a prender meu cabelo. Aquele prender de fazer uma bola de sorvete, sabe? Aqui e o cabelo mofar, porque você já prendia o cabelo molhado, enfim. E aí quando teve o espetáculo Mercado da Cor, foi um processo de aceitação também, de entender que o ser negra que estava em mim, que eu não precisava ter vergonha disso e que foda-se o que os outros pensam, sabe? E é isso. E lésbica? E a lésbica eu já me aceitei muito mais cedo. Foi com 12 anos de idade. Eu já me aceitei como lésbica e já assumi, assim. Eu já dizia pros meus colegas, não tinha medo. Nunca foi uma dúvida? Não, porque meu pai é gay, né, também. E isso sempre foi muito, muito claro desde quando era criança. Além de eu me relacionar com a galera do teatro, que todo mundo era muito... sexualmente muito... fluido. Muito fluido e todo mundo era assumido, não tinha essa coisa assim, né? Pelo menos entre a gente. A arte dá essa condição, Sim, né? Com certeza. A arte acolhe as pessoas, acolhe essas diferenças. Sim, é o lugar sim. onde você pode ser de verdade, Uhum, né? sim. E como é ser uma cantora negra, lésbica, no interior da Bahia, no Alto Sertão? Qual é? Eu acho que é bem desafiador, porque já não sou homem, né? E aí, só o fato de eu não ser homem já é desafiador para mim ter um pouco mais de reconhecimento, que eu percebo que existem umas parcerias, sabe, que os homens fazem entre si. Os caras se protegem, né? Os manos. Justamente, se você observar, eles sempre estão juntos em algum lugar e se ajudando. Mas, agora estamos aqui, né? Nós mulheres também fazendo. Mas você não acha que há... inclusive, eu já fiz rolou até uma treta. Uma palestra que eu fui dar na Unirios, no mês da mulher. Você não acha que é um projeto que a gente seja desunida? Sim, com certeza. A gente está aprendendo, a gente está começando a entender isso agora, né? Porque eu odeio essa coisa de que as mulheres são desunidas, são invejosas. As mulheres não se apoiam, e que não sei o quê, não sei o quê. Por isso que eu nem ia falar isso. Mas não é que eu discorde. Mas a culpa não é nossa. É uma construção. Exatamente. Porque é muito bacana ter a gente descoordenada, desorganizada, não lutando pelos nossos direitos, e os homens lá naquele bloco, assim, fechadíssimo. Sim, né? Exatamente. E não sei se é a testosterona, né? Que faz com que eles se sintam muito poderosos, né? E eu acho que talvez a autoestima do homem hétero. Pois é. Eu tenho uma inveja. Pois é, mas é isso. Aí falta a gente se empoderar um pouco mais. Aí quando a gente se empodera, que a gente se vê maravilhosa, a gente também consegue enxergar a outra dessa maneira. Né? Aí se a gente se sente pequena, inferior, aí aquela também ali é feia, também é isso, também é aquilo. E claro que também existe todo realmente, como você falou, um processo social, né? que faz com que a gente se enxergue dessa maneira. A questão por que a gente precisa usar maquiagem, né? Porque que a mulher... existe uma imposição mesmo da sociedade, como se nós não fôssemos belas estando naturais. E os homens, o tempo inteiro, eles estão lá com 3 metros de cueca de fora, de bermuda taquetel, de chinela havaiana e a camisa no ombro. Justamente. Estão indo lá. E estão se sentindo gostosos, maravilhosos. E nem é um problema que eles se sintam assim. É porque a gente também tem que se sentir assim. Mas é isso também, a gente sempre colocam a gente nesse lugar de desconforto. A gente precisa estar de salto, a gente precisa estar apertada, com roupa apertada, precisa estar maquiada, precisa estar com o cabelo impecável. Aí a gente não está preocupado com outras coisas, a gente está tão preocupado em ser bonita, em estar num padrão, que a gente não consegue fazer as outras coisas. Exatamente. Mas a gente consegue. E veja só, para eu ir para um show, digamos assim, para eu me apresentar. Porque aí eu gosto de no palco me maquiar, mas por conta da personagem que eu crio. Né? E eu acho que, e até por uma questão de delicadeza mesmo, eu acho que o palco, ele tem que ter a beleza estética, sabe? E é uma coisa meio que fantasia, né? No palco você pode ousar. Aí eu levo quanto tempo para me arrumar? Levo mais de 1 hora para poder estar no palco.
os músicos colocam uma roupa, pronto, já tá lá. Pois é. E aí, enfim, é isso. Que ancestralidades te habitam quando você canta? Então, eu sou juremeira. Tá, já ia perguntar isso. Eu sou juremeira e sou do Santo Daime, né, também. E eu acredito muito no xamanismo também. Então, quando eu estou cantando, eu trago essa ancestralidade indígena e negra, afro-indígena, a ancestralidade afro-indígena junto comigo. E o holístico, né, do que o xamanismo traz, onde tudo está conectado e que todas as religiões, no final, elas têm o mesmo princípio, né, que é buscar esse divino, essa conexão com Deus. E o palco para você é um lugar sagrado? Sim, com certeza, com certeza. Me diga uma coisa, como é que você enxerga a cena musical para a mulher aqui em Paulo Afonso? Então, enfim, eu acho que, como é que eu explico, meu Deus, a cena musical para a mulher? É como eu falei, dessa questão dos homens, eles se abraçam mesmo, e geralmente são eles que estão à frente dos projetos também. Mas eu estou sentindo que agora que algumas mulheres que estão tomando a frente também estão buscando trazer outras mulheres, que isso é maravilhoso, mas isso é algo que está acontecendo há pouco tempo, não é algo que já vem, Sim. né? E por isso que eu acho que ainda é um pouco desafiador, ainda tem esse desafio da gente ter mais destaque, porque no final das contas eu percebo que sempre que tem algum evento, a maioria que está no palco são os homens, às vezes é só homem mesmo, Sim. Às vezes realmente está só homem, mas ultimamente tem sido mais equilibrado, eu estou vendo que tá tendo mais mulheres no palco. Ok. E existem muitas cantoras. Existem muitas de estilos muito diferentes. Exatamente. Existem mulheres muito talentosas aqui em Paulo Afonso. Exatamente. E as mulheres precisam celebrar as outras mulheres. Estar no palco também. Sim. O que eu tenho percebido é que com essa lei, porque esse projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, e tem muitas mulheres que estão à frente desses projetos, né? Ou fazendo documentário, ou cantando e tal. Eu também percebo que é isso, essa falta de grana, de incentivo, de patrocínio. Então, um projeto como esse, eu estou fazendo propaganda, a gente vai cortar. Mas é isso, eu percebo que tem muita gente que tem talento, que quer fazer, mas não tem como. E uma lei de incentivo como essa acaba que favorece, né? Sim, sim. Das meninas fazerem com certeza, os seus rolês. Porque é quase impossível, né? Fazer sem dinheiro. E tinha uma coisa que eu tinha até comentado também outro dia, que nós mulheres, a sociedade trata a gente de uma maneira diferente, né? Então a gente tem que aprender a arrumar casa, tem que os afazeres de casa. E a maioria, não estou dizendo que nenhum homem faz isso, mas a maioria não faz. A maioria não faz. E aí, digamos que um cara que é casado, a mulher dele quer aprender a tocar um instrumento. E ele também quer. E aí, ele vai ter muito mais tempo para se dedicar a aprender aquele instrumento do que aquela mulher que está cuidando de 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, e pode ser, inclusive, que o parceiro dela, a família dela não entenda. Isso, ainda tem isso. Você vai deixar de fazer as suas obrigações para fazer isso, que é um hobby, nem é importante. Exatamente, e um homem pode Ele pode escolher fazer isso. Aos homens é permitido ter hobby. A mulher tem hobby? Pense direitinho. Pois é. Aos homens é permitido ter hobby. O homem sai ao final de semana para jogar futebol. Justamente. Aos homens é permitido ter hobby. Verdade. A gente não. Eu tive muita sorte de ter tido uma mãe que nem Dolores. Sim. Né? Porque como ela compreendia, né, a arte, então ela não pegou no meu pé em relação a isso. Então eu tive muito tempo para poder aprender a tocar um violão, para poder ficar treinando um atabaque em casa, ficar estudando minha voz. No meu tempo livre eu tive esse privilégio mesmo. Eu percebo que eu fui privilegiada nesse sentido. Que bom. Mas a gente percebe que por que a gente não encontra uma guitarrista na hora dos shows? Não é porque nunca tem uma guitarrista. Até tem aqui em Paulo Afonso. Mas se você pesar, acho que tem umas 2, 3, sabe? E um monte. E uns 200 homens. Exatamente. É por isso. Pois tá, gata, é isso. Meu bem. Muito obrigada.